Olá, bom dia. O Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. O produtor de leite, infelizmente, precisa conviver com a mastite, que é a inflamação na glândula mamária e a principal causa de prejuízos neste segmento. Para falar sobre sinais clínicos, diagnóstico e tratamento de mastite no período de lactação, a gente tem a honra de receber o médico veterinário e pesquisador da Universidade de São Paulo, Marcos Veiga. Bom dia, Marcos. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os amigos do Ouro Fino em Campo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, Marcos. E a gente também faz companhia pra gente a médica veterinária Bruna Guerreiro. Bom dia, Bruna. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Pessoal, a gente já conversa. Esse assunto é muito de seu interesse, produtor, então participe da prosa. Mande sua pergunta ou recado sobre o Ouro Fino em Campo pelo 0800 941 2000 ou então pelo WhatsApp 16 98181 8687. Se estiver acompanhando pelo Facebook, é só escrever nos comentários ou então inbox. Olha só, o nosso bate-papo é até às 11h45, horário de Brasília, pelo canal do Boi e até ao meio-dia pelo Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo. Primeiramente, eu quero dividir com vocês um dado que a gente tem aqui. A revista Leite Integral, que é uma importante revista do nosso setor, fez uma pesquisa onde o pessoal da revista ouviu 92 pessoas até o momento da divulgação dos resultados. E a pergunta foi: o que é mastite? A resposta foi uma surpresa, assim, porque a gente, né, professor, né, a gente escuta bastante de mastite, faz parte da nossa rotina, mas 25% dos ordenadores deram a resposta correta, afirmaram ser a inflamação da glândula mamária, e 75% relacionaram mastite com o resto de leite que fica no úbere durante a ordenha. Ou seja, há uma falta de informação sobre de fato o que é mastite. Por que isso, Marcos? Juliana, esses resultados são realmente surpreendentes pelo seguinte: a ocorrência de mastite, o problema nas fazendas, é uma coisa relativamente comum, ou seja, a maioria das pessoas, de alguma forma, que convive com produção de leite, que convive com ordenha, que convive numa fazenda, sabe que existe problema, mas pelo que mostra essa pesquisa, a gente ainda não tem uma capacidade de entender a doença, de entender por que ela acontece e realmente, a partir daí, começar a tentar resolver o problema. Realmente, esses 25% que acertaram são pessoas que talvez já tiveram algum tipo de treinamento, algum tipo de informação que talvez esses outros 75% ainda não tiveram. Então, talvez a minha interpretação é que realmente grande parte das pessoas que responderam que a mastite é causada por resto de leite, por uma ordenha incompleta, são pessoas que ainda talvez não receberam essa informação. Ok, Bruna, você que visita esse Brasilzão, né, visita as fazendas, é comum as pessoas errarem o que é mastite? Sem dúvida, Juliana. A gente acompanha fazendas no Brasil todo e esse é um problema diário e que ainda falta muito conhecimento acerca dele. E justamente essa é a nossa função dos nossos consultores que estão aí a campo, de atender essas propriedades, de levar o conhecimento, tirar dúvida, esclarecer, para justamente o produtor entender melhor como é que funciona a doença e a partir daí ele conseguir procurar o que está gerando essa doença e como que ele vai agir em cima disso. Bom, eu acho, Marcos, que o produtor que está nos acompanhando está se perguntando: por que a vaca tem mastite? Realmente essa é uma pergunta que a maioria dos produtores tem essa curiosidade e, de uma forma bem simples, a mastite é uma doença, então ela não é causada por esse problema de uma ordenha incompleta ou ficar algum tipo de resto de leite que não foi ordenhado. A mastite é causada por uma contaminação. Então, de uma forma bem simples, Juliana e nossos amigos que estão nos assistindo, para acontecer a mastite tem que ter algum tipo de contaminação que entra dentro da glândula mamária. Essa contaminação pode acontecer por várias
possibilidades de serem transmitidas, então pode vir do ambiente que a vaca fica deitada, pode vir de uma outra vaca doente, mas tem que ter a contaminação. Isso pode acontecer na ordenha, isso pode acontecer durante o período que a vaca, por exemplo, fica descansando, né, o período seco. Pode ter uma série de possibilidades, mas o fato é que quando acontece alguma alteração visual do leite, essa vaca está doente. Não é problema de simplesmente ter uma ordenha que não foi feita ou de a vaca ter esse resto de leite. Essa doença hoje é considerada, não só no Brasil, mas no mundo todo, como a principal doença da vaca leiteira. É uma doença que traz prejuízos para o produtor, porque a vaca deixa de produzir leite, então a vaca come, a vaca gasta, a vaca tem um custo de produção, só que o leite ou é aproveitado de uma forma menos interessante do ponto de vista econômico, ou a vaca produz menos leite, que talvez é o principal prejuízo. E no caso da mastite clínica, essa é uma mastite que nós temos que tratar a vaca, ou seja, nós temos que usar um medicamento para tentar recuperar a vaca. E nesses casos, obviamente, quando o tratamento é feito com antibiótico, o leite tem que ser descartado e existe esse custo do tratamento para tentar recuperar a vaca. A gente vai falar do tratamento aqui para os graus da mastite clínica, mas Bruna, você já visitou fazenda que não tem mastite? Juliana, não existe fazenda que tem mastite. O professor está de acordo, professor? Não existe. A gente tem, todas as fazendas têm, só falta identificar o problema. O produtor hoje ele tem que aprender a controlar a mastite. Ele nunca vai conseguir se livrar desse problema por completo, porque como o professor mesmo disse, são uma série de fatores que estão envolvidos, que estão o tempo inteiro tentando agredir esses agentes, tentando agredir a glândula mamária dos animais. E Juliane, o que a gente mais vê são de alguns produtores falando pra gente, mas minha vaca deu só um gruminho, primeiro jato, aí não vou tratar porque não é mastite. Exatamente aí que a gente está errando. Sim, esse primeiro gruminho, esse único grumo que ele acabou de ver e já desapareceu, é mastite sim. Ok, vamos responder a pergunta do Luiz Carlos de Tupanatinga, Pernambuco. Luiz Carlos, muito obrigada pela sua participação. Marcos, qual mastite é mais agressiva, ambiental ou a contagiosa? Essa é uma ótima pergunta, viu? Respondendo então, de forma geral, a mastite que a gente chama de ambiental é uma mastite que ela é mais grave. O que significa isso? Geralmente os sintomas são mais graves, a vaca sofre mais, muitas vezes a vaca para de comer, a vaca para de produzir leite, o leite reduz muito. E a mastite contagiosa, de forma geral, é uma mastite na qual os problemas são menos perceptíveis. Não é que a vaca não tem problema, mas visualmente é uma vaca que não sofre tanto. Só para a gente diferenciar, e aproveitando a pergunta, essas talvez são as duas principais origens da mastite. Okay. Uma mastite que uma vaca transmite para a outra, geralmente pela mão do ordenhador, pelo equipamento de ordenha, ou por uso de um pano, por exemplo, quando a pessoa usa o mesmo pano para secar uma vaca. Essa é a mastite chamada contagiosa. Tem que ser trabalhada principalmente na ordenha. E a outra mastite, que é essa mastite ambiental, que foi mencionada, é a mastite que a origem dela é justamente onde a vaca deita, onde a vaca fica, o ambiente de forma geral que essa vaca está. Ok. Bom, pessoal, já pega um papel e uma caneta que daqui a pouquinho a Bruna e eu vamos até o balcão para falar das soluções Ouro Fino para cada grau de mastite. Então, com isso eu vou perguntar para o Marcos, rapidamente, quais são os 3 graus de mastite que a gente tem? Muito bom. Hoje, o que a gente considera talvez o que é mais moderno em termos de avaliação da mastite é toda ordenha, antes da vaca ser ordenhada, fazer a retirada do primeiro leite, são os primeiros jatos de leite. Nós podemos usar uma caneca, nós podemos usar uma caneca de fundo preto, uma caneca telada e visualmente olhar se o leite tem alteração. Se o leite tiver grumo, coágulo, pus, leite aguado, sangue, fazendo um resumo, tudo que é diferente do leite normal que nós conhecemos. Então, qualquer uma dessas alterações indica que a vaca tem problema. Isso, Juliana, é o que nós chamamos de mastite leve ou grau 1. Ou seja, só o leite tem problema. A vaca não tem nenhum outro problema. O que nós consideramos uma mastite moderada ou grau 2 é quando existe, além do leite, com grumo, com coágulo, com sangue, com pus, o quarto está inchado.
Então, normalmente, o que acontece? Visualmente, um dos quartos está aumentado. Se nós colocarmos a mão, palparmos, a vaca vai reagir porque está dolorido, né? Então, é mais um indicativo. Esse é o grau número 2. E o terceiro grau, que é o mais grave, acontece problema no leite, o úbre está inchado, está aumentado. E, além disso, a vaca também demonstra algum outro sintoma, como febre, essa vaca para de comer. Tem vaca, por exemplo, que ela não se levanta, é a vaca que fica prostrada. Geralmente a vaca está desidratada, então todos esses sintomas nós temos que fazer um bom tratamento, focar para melhorar a situação da vaca, esse seria o grau 3. Então, resumidamente, mastite leve, só o leite, mastite moderada, o grau 2, leite mais inchaço do quarto, e o grau 3 seria esse sintoma geral da vaca. A vaca toda tem uma demonstração de sintoma que a mastite é a origem. Excelente explicação, simples, mas deu para a gente entender perfeitamente. Então, vamos falar de tratamento. O tratamento agora é com a Bruna. Marcos, por favor, fique aí que a gente vai até o outro lado, porque a Ouro Fino Saúde Animal tem um protocolo para cada grau de mastite. Então, Bruna, agora é com você. Grau 1, então, alteração do leite, como o professor falou. Então, como o professor explicou bem certinho aqui pra gente, se a gente tem 3 tipos, se eu tenho 3 tipos diferentes, eu tenho que trabalhar com uma intensidade de tratamento diferente. Então, para uma mastite mais leve, uma mastite grau 1, como é que a gente vai tratar? O protocolo da Ouro Fino hoje é utilizando Ciprolac lactação, sempre associado com o nosso Maxican 2%. Tratamento de mastite grau 1. Agora, se a gente vai juntamente com... A gente tem uma segunda opção também, que é o Mastifin lactação para as fazendas que um pouco menos tecnificada, com a produção de leite um pouco menor. E o Ciprolac para as fazendas de alta tecnificação. Obrigada. Para tratamento de uma mastite grau 2, então eu tenho alteração na glândula e alteração no leite. Agora eu preciso de um tratamento mais forte, vamos considerar assim. Então agora eu vou acrescentar o nosso antimicrobiano Resolutor, que é um antibiótico muito moderno, que tem uma ação muito rápida, que vai conseguir resolver esse problema, essa infecção, essa inflamação que o animal está tendo de uma forma muito rápida e eficiente. Então a gente vai trabalhar com o Ciprolac lactação, Maxican 2% e associado ao Resolutor. Certo. Tá? E agora, se a gente tem um acometimento de toda a vaca, acometimento sistêmico, a gente precisa pensar nas outras alterações. Então o animal está deixando de comer, o animal pode ter febre, então a gente precisa... Está deitado, como o professor disse. Então a gente precisa dar um outro suporte. Então a gente vai manter o tratamento utilizando Ciprolac, Maxican. A gente pode entrar agora, uma segunda opção de antimicrobiano, o Resolutor. O Lactofur, né? O Resolutor ou Lactofur, tá? E a gente tem que pensar num tratamento sistêmico. Então a gente pode usar... a gente tem que fazer uma hidratação nesse animal, a gente pode lançar a mão do Fortimil para tentar repor esses nutrientes, essa desidratação que o animal está sofrendo nessa mastite grau 3. É muito importante, então, ficar ligado nesse tratamento para tratar cada grau de mastite, Bruna. Sim, porque a gente não precisa, numa mastite mais leve, a gente não precisa ser tão agressivo. Então, vamos guardar esse tratamento mais agressivo, que é a associação do antibiótico intramamário junto com o injetável, para os casos onde realmente o animal precise desse tratamento mais agressivo. Então, nos casos de grau 2 e grau 3. Mas sempre lembrando de associar o nosso anti-inflamatório Maxican em todos os protocolos de tratamento. Por quê, Juliana? Recentemente, no ano passado, foi publicado um trabalho por pesquisadores muito importantes do nosso setor que mostraram que quando eu adiciono o Meloxicam, que é o princípio ativo do nosso Maxican 2%, ao protocolo de tratamento das mastites grau 1 e grau 2, eu consigo, simplesmente pela adição deste anti-inflamatório, melhorar a taxa de cura do nosso protocolo de tratamento. Porque o anti-inflamatório, ele ajuda a reduzir o edema, ele faz com que o antibiótico intramamário tenha uma ação melhor dentro da glândula mamária. Então, essa adição do Meloxicam faz com que a gente tenha uma melhor resposta do tratamento da mastite e
por melhorar a condição clínica dos animais, a gente acaba tendo reflexos positivos na reprodução desses animais quando eles vão entrar para a reprodução dentro da fazenda. Então, a gente acaba tendo reflexo na melhora na taxa de prenhez desses animais quando eles entram para a estação. Ok, Bruna. Mais informações sobre os produtos Ouro Fino você encontra em ourofinosaudeanimal.com. Infelizmente, o nosso tempo no canal do Boi acabou, mas esse bate-papo vai continuar no Facebook. Tisco de Sinop, Mato Grosso, segura aí, viu, que você fez uma pergunta, mas durante o bate-papo no Facebook a gente vai responder para você. Então, na continuação, o Marcos vai falar sobre alternativas para prevenir a mastite no rebanho, a Bruna vai falar mais sobre soluções, enfim, esse bate-papo vai continuar e vai ser bom demais. Obrigada por enquanto, Marcos. Muito obrigado, um abraço a todos do Ouro Fino em Campo. Obrigada, Bruna. Obrigada a você, Juliana. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E obrigada também pela sua companhia. Domingo a gente se vê a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília, pelo canal do Boi. Tchau, tchau. Agora o bate-papo é exclusivo para o Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Para você que está chegando agora, a prosa de hoje é sobre mastite. Participe e mande perguntas nos comentários ou então inbox. Numa propriedade de leite, o desafio diário é com a mastite. Lidar com a mastite tem que ser tarefa diária em fazenda leiteira. A doença atinge a glândula mamária da vaca e prejudica a produção. A mastite clínica é aquela que tem sinais visíveis, como grumos no leite e inchaço no úbere. Já a subclínica não é tão fácil de identificar, são necessários exames mais específicos. Os casos mais comuns de mastite são os casos que o produtor tem mais dificuldade de diagnosticar, que são as mastites subclínicas. Porque um caso de mastite clínica é decorrência de vários outros casos de mastite subclínica. A gente precisa de auxílios que seriam, por exemplo, uma raquete de CMT, que seria o detergente, para ver a alteração celular do leite. É uma alteração meramente celular, não visível ao olho nu, né? Ainda não dá para eliminar de vez a doença, mas o tratamento é indispensável. O momento ideal para fazer isso é no período de secagem, 60 dias antes do parto. O protocolo indicado pela Ouro Fino Saúde Animal funciona assim. Após a desinfecção dos tetos, aplique uma bisnaga de Ciprolac vaca seca e massageie para espalhar o medicamento. Na sequência, aplique o Selate, sem massagear. Ele funciona como uma barreira de proteção, evitando novas infecções. Para finalizar e garantir a melhor resposta imunológica do animal, aplique a vacina Mastiplus BR. Esse preparo se dá para ela poder mostrar todo o potencial produtivo que essa vaca tem. Porque se essa vaca entrar com saúde na lactação, nós temos uma previsão melhor, uma prospecção melhor da produção. Quando a vaca tem mastite durante a lactação, também precisa tratar. Nesse caso, deve ser usado o Ciprolac Lactação. A Fazenda Santa Carla, em Goiás, usa os produtos da Ouro Fino desde 2014 e, com isso, conseguiu manter a mastite controlada no rebanho. De lá para cá, tem usado o Ciprolac Vaca Lactação para casos de mastite clínica e o Ciprolac Vaca Seca para secagem. E a gente tem conseguido reduzir muito tanto o índice de mastite clínica quanto a CCS do rebanho, que veio de 400 para 200 ou às vezes menos de 200 mil. Muito bem. Se eu entendi direito, Luiz Carlos, de Tupanatinga, Pernambuco, que participou, fez uma outra pergunta aqui pra gente, que agora totalmente vai ao encontro do que a gente vai falar agora. Queria saber qual a melhor maneira de controlar aquela mastite subclínica que não afeta o estado do leite e nem a glândula mamária, mas no teste de CMT dá positivo. Seria possível controlar ela para não chegar a uma mastite clínica? Muito bem, então agora a gente fala, porque há dois tipos de mastite, a clínica que a gente falou bastante anteriormente no início do programa, e agora a gente chega na subclínica, que inclusive a gente viu na reportagem o teste de CMT. E aí, professor Marcos Veiga, o que você pode falar dessa mastite que é problemática, que eu sei também? Sem dúvida. Desses dois tipos, nós conversamos um pouco sobre aquele primeiro, que seria a mastite clínica, que demanda o tratamento, e de forma geral, essa mastite subclínica, que a vaca está doente,
O exemplo que nós mostramos aqui foi o do CMT, né, que é um teste para identificar essa vaca com problema. Nesse caso, não se recomenda tratamento. Talvez esse é o ponto inicial. A vaca, ela pode continuar produzindo leite, só que esse leite pode ser desvalorizado no laticínio. Então, talvez esse é um dos problemas. Do ponto de vista de controle, não dá para estabelecer uma medida única. Eu colocaria várias medidas. Por exemplo, um bom manejo de ordenha. Talvez o essencial é começar com boa higiene na ordenha. Higiene das mãos, higiene do equipamento e o uso de pré e pós-dipping. Eu diria que esses dois são dois fatores fundamentais. Mas por que haveria necessidade de a gente pensar na ordenha em relação à mastite? Porque parte dessa mastite subclínica ela é transmitida de vaca para vaca. Então, esse seria um dos pontos principais. Até a mão do ordenhador pode transmitir? A mão do ordenhador poderia ser um veículo de transmissão, né? Principalmente quando não tem uma higiene boa. Nós podemos falar também do tratamento de vaca seca. Essa é outra medida fundamental. Então, respondendo especificamente à pergunta do nosso amigo lá de Pernambuco, do Luiz Carlos. As vacas que não se recomenda tratá-las durante a lactação com mastite subclínica, o momento ideal de tratar essas vacas é no período da secagem. Por quê? Na secagem a gente não tem descarte de leite, essa vaca tem uma capacidade de se recuperar muito maior, a gente chega a atingir curas de 90%, ou seja, muita coisa. De cada 10 vacas que são tratadas, 9 são curadas, ou seja, é uma medida extremamente eficaz. Além disso, eu destacaria medidas de higiene, principalmente no momento em que a vaca sai da ordenha, onde a vaca se deita, o local de permanência dessa vaca, e daí a gente pode, dependendo do rebanho, ter problemas específicos. Então, nós podemos ter um problema de um tipo de agente que demanda a necessidade de um diagnóstico no laboratório, por exemplo. Nós temos um laboratório que fornece esse tipo de resultado de saber qual que é a bactéria específica e se essa bactéria é possível de ser tratada, se essa bactéria é um caso de nós separarmos essa vaca para impedir que essa vaca transmita essa mastite para outras vacas. Então, eu diria que essas são medidas gerais e daí para estabelecer medidas mais específicas, nós teríamos que conhecer um pouco mais o rebanho. O senhor mencionou laboratórios, são os laboratórios de universidades? São laboratórios de diagnóstico de uma forma geral. Eu dei o exemplo da universidade aqui no estado de São Paulo, que é em Pirassununga, né, que o nosso laboratório Qualileite tem trabalhado nessa área. Provavelmente, em outros estados, nós temos outras possibilidades de fazer esse diagnóstico também. Ok. Bruna, com relação ao período seco do animal que o Marcos comentou, quantos dias antes da aparição pode ser feita a secagem da vaca? Juliana, hoje a gente tem a grande maioria dos trabalhos, é uma tendência a gente tentar trabalhar com esse período seco de 45 até 60 dias, quanto mais próximo aí dos 60 dias. Então, o animal é secado, então para fazer essa secagem, como a gente viu na reportagem, a gente vai utilizar o Ciprolac vaca seca, associado ao nosso selante de teto, Selate, e esse animal vai permanecer. Então, animais que tinham essa mastite subclínica vão ser tratados no momento da secagem. Durante o antimicrobiano vai permanecer na glândula mamária e o Ciprolac tem 59 dias de ação. É o produto hoje de maior período de cobertura que a gente tem no mercado. Então, a gente vai conseguir proteger os animais durante todo o período seco. Porque os animais têm alguns momentos durante o período seco onde eles são mais susceptíveis às novas infecções. Certo. Momentos onde a glândula não está tão protegida frente aos agentes que estão no ambiente. Então, o protocolo é importante para conseguir impedir, tratar esses animais que tinham essa mastite subclínica e para prevenir as possíveis novas infecções durante o período seco. Excelente. Gente, vamos responder a pergunta do Tisco, lá de Sinop, Mato Grosso do Sul, que questionou pra gente o seguinte: Marcos, qual o agente etiológico mais agressivo? Primeiramente, agente etiológico, o que é isso para quem desconhece? Vamos simplificar, né? Agente etiológico nada mais é do que a causa, ou seja, o que faz com que a vaca tenha o problema. Como eu falei anteriormente, nada mais é do que uma contaminação que pode vir do ambiente ou de uma vaca doente. Hoje, respondendo à pergunta que foi feita,
Talvez a mastite mais agressiva é causada por um tipo de contaminação chamada Escherichia coli, ou tem uma outra contaminação, uma outra bactéria, um outro micro-organismo chamado de Klebsiella. Talvez esses são os dois principais causas do ponto de vista de agressividade. Ou seja, é até possível a vaca morrer. Nós temos um levantamento, Juliane, dividindo isso com os nossos amigos que estão nos assistindo, que de cada 10 casos que acontecem de mastite clínica de uma forma geral, nós temos aproximadamente de 50% a 60% daqueles casos leves, cerca de 30% até 35%, 40% daqueles casos moderados e cerca de 5% a 10% desses casos graves, que é o que foi questionado. Ou seja, quando a vaca corre até risco de morrer, como a Bruna mencionou, se não for feito um tratamento que permita que essa vaca retorne, se recupere, nós podemos perder a vaca. Muito bem. Bom, você que está acompanhando o Facebook da Ourofino Saúde Animal pode participar desse bate-papo que vai até o meio-dia. A gente ainda tem 5 minutinhos, viu? Quero mandar um abraço para quem está acompanhando. Silas Andrade, Evânio de Zaró, Giliane Mota, Sávio Toches, Natália Quadrado, muito obrigada pela audiência de vocês. Tem gente, inclusive, da equipe de campo, né, Bruna, que está acompanhando a nossa participação. Olha só, mais perguntas. Vamos lá. Bruna, para você essa. O Anderson, de Lusiânia, Goiás. Anderson, muito obrigada pela sua participação. Você, com frequência, manda perguntas aqui para o Ourofino em Campo. Obrigada, viu? Nesses protocolos mencionados para o tratamento de mastite, Bruna, ele deve estar falando do que a gente acabou de falar. A gente falou. Qual seria o número de dias de tratamento? Mínimo 3 dias, máximo 5? Qual número de dias é, de fato, o ideal? Bom, a gente pensa enquanto ao número de dias de tratamento, então vamos pensar de acordo com o grau. Numa mastite mais leve, a grau 1, a gente pode trabalhar o antimicrobiano intramamário de 3 até 5 dias, tá? Então, no grau 1 a gente pode fazer essa terapia um pouco mais curta, de até 3 dias. Para já grau 2 e grau 3, é imprescindível que a gente faça uma terapia um pouco mais estendida de 5 dias. Então, a gente sempre trabalha com grau 2 e grau 3 com uma terapia de 5 dias. Claro que se a gente tiver o isolamento desse agente que está causando a mastite, a gente pode, dependendo do agente que for, estender para 7 dias ou se manter em 5. É importante que a gente tenha esse isolamento do agente, caso a gente queira tratar esses animais de uma forma mais específica, mais individual, vamos colocar assim. Importante consultar sempre um médico veterinário, inclusive, para o tratamento, né? Sempre, Juliana, a gente sempre tem que chamar o auxílio de um veterinário para ele fazer uma avaliação clínica desse animal, coletar uma amostra de leite para mandar para o laboratório, para fazer essa análise, essa cultura microbiológica, para a gente conseguir descobrir o agente e direcionar um antimicrobiano que é mais ou menos específico de acordo com esses agentes que a gente está tendo dentro da propriedade. Muito bem, vamos colocar na roda mais um assunto para fechar o nosso programa. Na mesma pesquisa feita pela revista Leite Integral, foi perguntado o que é CCS. 90% das pessoas não sabem o que é CCS. Que é deixa eu ver se eu sei, professor. Contagem de células somáticas? Perfeito! Tô certo, então. 10%, definiram como célula de defesa presente no leite, que tá correto, né? Tá correto. Afinal de contas, qual que é a importância da CCS, Marcos Veiga? Muito bom. Esse é um termo que talvez possa parecer que é muito complicado, mas de uma forma muito simples. A CCS, ou contagem de células somáticas, é um teste que é feito no leite para saber se a vaca está doente ou não. Então vamos fazer uma analogia. Como é que a gente sabe que uma pessoa está com febre? Basicamente a gente usa um instrumento, que é o termômetro. E aquele termômetro vai dar um resultado, que é um número. Se nós usarmos essa mesma analogia para a CCS mastite, a mastite é a doença. Então, para a gente saber se a vaca tem ou não a doença, nós usamos a CCS como instrumento. E o que nós consideramos que a vaca
efetivamente pode ser considerada doente, Juliana, é quando a vaca está acima de 200 mil células de defesa presente no leite. O que isso significa? Significa que a vaca está lutando, que ela está reagindo, respondendo a uma agressão que no olho a gente não consegue ver. Então, de uma forma simplificada, CCS é uma forma de saber se a vaca tem ou não mastite. Hoje, no Brasil, nós já temos laboratórios disponíveis, nós já temos condição, do ponto de vista operacional de laboratório, de fornecer esse resultado. Hoje, só para você ter uma ideia, esse teste custa cerca de 1 litro de leite por vaca. E a recomendação é fazer em todas as vacas uma vez por mês. Então, é um investimento de 1 litro de leite por vaca por mês para saber se a vaca tem ou não mastite subclínica. E o problema, né, da mastite subclínica e também na questão da CCS, que infelizmente o produtor, quando manda o leite para o laticínio, só vai saber se tem o nível de CCS e também, né, da mastite subclínica, porque aí vai perder, né, no lucro, né, Bruna? Com certeza, a mastite subclínica causa um prejuízo imenso para o produtor e ele não consegue mensurar isso. A mastite subclínica está aí todo dia, diminuindo a produção das vacas, alterando a composição química do leite, e o produtor está perdendo dinheiro. Então, essa análise da CCS, que é o que a gente indica que seja feita uma vez por mês nas propriedades, uma coleta individual, mostra para o produtor um raio-x de como está a propriedade dele hoje. Então, ele vai ter animais com alta, com baixa, com CCS, vacas altíssimas CCS. Então, através da análise desse resultado, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro da propriedade, vamos identificar que é a gente que está causando, vamos direcionar esses animais, vamos segregar os animais que estão numa CCS muito alta, que são animais já velhos, que podem ser descartados. E tudo isso vai refletir ao final do mês na amostra de leite que o laticínio vai devolver para o produtor, mostrando que essas ações simples, que são fáceis de fazer, vão trazer lá na frente uma redução na CCS geral do tanque para o produtor. Pergunta aqui que chegou agora. Qual é o número ideal de CCS, Marcos? Do ponto de vista de vaca, então se a gente fizer o teste na vaca, coletar uma amostra, manda para o laboratório, o que nós consideramos como ideal é que essa vaca tenha até 200 mil células somáticas. Acima de 200 mil, uma vaca pode ter 300, 400, 500, 1 milhão, 5 milhões. Isso indica quanto maior o número, mais grave, mais complicado é aquela mastite. Então, respondendo, 200 mil seria o limite entre acima disso uma vaca doente, abaixo disso uma vaca sadia. Muito bem, olha só, mastite é um tema muito amplo, né? Muito delicado até de falar, porque são vários detalhes, várias questões que o produtor tem que ficar de olho. Eu confesso que hoje a gente, né, tinha separado para a gente aprofundar mais na mastite clínica, né, que foi o início do nosso programa, mas as perguntas dos nossos telespectadores até levaram para o outro lado, para o lado da mastite subclínica, perdão. Então eu vou estabelecer um compromisso, Marcos, Bruna e os nossos telespectadores, que a gente vai voltar a repetir esse bate-papo para aprofundar ainda mais em mastite subclínica, falar sobre qualidade do leite, que está diretamente ligado à mastite subclínica, à CCS, enfim, então a gente que está, né, aqui vai se comprometer com vocês que estão aí do outro lado, que a gente vai voltar a falar desse assunto aqui no Ouro Fino em Campo. Então eu quero agradecer a presença de vocês, Bruna, que está sempre aqui conosco, levando as soluções da Ouro Fino para o nosso telespectador. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Juliana, é sempre um prazer estar aqui, poder dividir e levar um pouquinho de conhecimento aos nossos amigos que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez. E Marcos, eu nem sei como agradecer, porque quando o assunto é mastite, você é referência nesse país e internacionalmente também nesse assunto. Muito obrigada por ter cedido o seu tempo, de ter saído lá da USP em Pirassununga para vir até a Ouro Fino e tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Juliana. Para mim foi um prazer
É sempre uma satisfação poder falar de um assunto que a gente tem trabalhado e, sem dúvida nenhuma, que fica aqui a nosso compromisso de voltar para continuar com o assunto. Combinado então, pessoal. Até a próxima. E lembrando que todas as informações sobre as soluções Ouro Fino você encontra em ourofinosaudeanimal.com, e para saber qual que é o profissional da Ouro Fino mais próximo à sua fazenda, ligue no 0800 941 2000. Vale também mandar inbox aqui no Facebook. Sexta que vem a gente volta com mais conteúdo exclusivo do Ouro Fino em Campo aqui no Facebook. Obrigada pela sua companhia, abraços e bom final de semana, pessoal!